Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um NewsLab Webinars. O meu nome é Luciene e nós estamos aqui hoje para falar sobre saúde com você. O nosso convidado de hoje é um super especialista, é o Pedro Reimão. Ele é especialista em microbiologia pela PUC de Minas Gerais, especialista em hematologia e banco de sangue pela Academia de Ciência e Tecnologia e farmacêutico bioquímico pela Universidade de Itaúna. Ele tem experiência em análises clínicas humana e veterinária, atua no Laboratório Municipal de Pará de Minas desde 2016. É também professor das pós-graduações de hematologia, bioquímica avançada no INML. E também é tutor em hematologia no time Atlas. O nosso tema de hoje é sobre gasometria arterial. Pedro, seja muito bem-vindo a este canal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Luciene. É um prazer estar aqui conversando com vocês, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula e nós vamos aprender que gasometria é um momento crítico para o paciente, mas não precisa ser pavoroso para a gente. Gasometria tem vários parâmetros, várias coisas que precisam ser analisadas, mas a gente consegue fechar em dois grandes pontos. Então, fiquem calmos, fiquem com a gente até o final, que as coisas vão ficar assim bem mais tranquilas, tá bom? Bom, gente, vamos conversar então sobre esse assunto. Deixa eu colocar aqui a aula para a gente conversar. E aí, como é fazer e interpretar a gasometria na rotina laboratorial? Porque eu gosto muito desse texto que saiu do livro dos Exames Laboratoriais da Medicina de Emergência. Só o nome do livro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica já precisa acender na gente o seguinte pensamento: medicina de emergência. Não se faz gasometria de paciente bem, tá? Existe uma distância muito grande, tá, gente? Que eu fui coletar de um paciente, inclusive no meu último plantão, e aí a senhora, virei para ela e falei assim: mas está tudo bem com a senhora? Nossa, filho, tô ótimo. Aí coletamos gasometria da senhora, coitada, não estava tudo bem. Então, muito cuidado com o que o paciente te conta, que ele está tudo bem, e quando ele realmente não está bem. O que eu quis dizer com essa brincadeira? Gasometria é um exame sério, que avalia parâmetros sérios, e a gasometria arterial é perigosa em coleta e é dolorosa. Nós vamos ver isso nos próximos slides. Bom, o que a Sociedade Brasileira diz nisso, nesse livro? Eu gosto de ler para a gente ficar assim, bem claro nesse conteúdo. A análise dos gases sanguíneos é fundamental no diagnóstico e acompanhamento clínico dos distúrbios respiratórios e metabólicos. Então, vocês já entenderam só com essa parte do texto que a gasometria consegue avaliar uma parte metabólica e uma parte respiratória. E é separado e são componentes distintos da gasometria. Beleza? Vamos continuar. Sendo que o tempo na execução, eu coloquei em vermelho, o tempo na execução do exame e a obtenção de resultados acurados, também em vermelho, são vitais para o processo no tratamento do paciente. Eu ainda acrescento uma parte nesse texto. São vitais para a vida do paciente. Porque se você libera um resultado de gasometria de alguma forma falseado, isso altera a tomada de decisão do médico, isso altera a evolução do paciente, isso concorre diretamente para a vida do paciente. Gasometria, gente, não é um exame que você vai falar assim: ah, não, o último deu um pouquinho diferente, eu não vou lá saber o que aconteceu. Gente, gasometria não é glicose, que tem valor de referência de 60 a 99, mais ou menos. Por exemplo, pH sanguíneo arterial é de 7,35 a 7,45. São 0,10 pontos de variação, 1/10. Eu não estou falando de variação grande. Aquela seringa que você deixou parada, aquela amostra que você não homogeneizou direito, aquela coleta que você acha que foi arterial, isso é inaceitável. Então, gasometria não é exame para você achar. Gasometria é para você fazer, sabendo o que você está sabendo. E é por isso que a gente vai clarear essa nuvem. Por quê? Porque caiu gasometria na mão da gente, a gente tem que estar preparado.
não se prepara na hora que está fazendo gasometria. Para vocês terem ideia, gasometria é uma coisa tão séria que a gasometria no lugar que eu trabalho, quando a gente passa ela na automação, ela é liberada no sistema com liberação técnica, isso quer dizer que sai sem a minha assinatura ou do plantonista em questão, só cai na mão do médico. Por quê? Porque o sistema não pode esperar eu parar o que eu estou fazendo para ir lá assinar o laudo. Claro que eu vejo a gasometria na tela da automação e aí eu valido ela já pela tela da automação. Se ela estiver errada, eu paro. Mas se ela estiver certa, ela fura o fluxo de assinatura e conferência, porque o médico precisa saber, assim, o mais rápido possível. E eu ainda gosto de arrancar, a minha gasometria imprime, tá? Eu gosto de arrancar o papelzinho, ir ao setor do médico e entregar em mão. Olha, você está vendo que a gasometria está pronta? Porque não tem essa brincadeira de exame de urgência libera com 1 hora. Não, gaso é o quão rápido for feito, na minha opinião, é pouco. É pouco. Porque a gasometria é um negócio assim... Aí, Pedro, você tem mais medo de gasometria do que troponina? Sim. Sim. Eu já vi paciente piorar com gasometria, o que eu não vi paciente piorar com troponina. Então, vocês entenderam o grau da urgência que é uma gasometria? Vocês entenderam o que cai na mão da gente? Ótimo. Então, vou mandar mais. Dito isso, está aqui o que sai da minha automação. Algumas automações liberam mais parâmetros que a minha, algumas liberam menos. Menos é bem difícil, tá, gente? Porque, para falar a verdade, o meu gasômetro já é um gasômetro bem simples, e, inclusive, eu gosto dele para as aulas, para que vocês tenham a noção daquilo que é básico e essencial da gasometria. Existem hemogasômetros que ainda vão liberar meta-hemoglobina, sulfa-hemoglobina, hemoglobina desoxigenada, um monte de parâmetro derivado de cálculo, mas que não muda, em sua essência, a avaliação da gasometria. Certo? Então, essas são duas gasometrias basicamente diferentes no sítio de coleta. Pedro, então você está me falando que existe gasometria venosa e gasometria arterial, sem dúvida. O sangue venoso e o sangue arterial são totalmente diferentes em um parâmetro principal. Aqui e aqui. Saturação. Eu vou até dar um zoom agora que eu rabisquei, porque quando eu dou zoom, gente, eu não consigo desenhar, tá? Então, eu rabisco e a gente dá zoom. Saturação de oxigênio. Pedro, eu nunca decorei o que é sangue arterial, o que é sangue venoso. Faz a seguinte regra. Está correndo do coração para os tecidos, é sangue arterial. Está correndo do tecido para o coração, é sangue venoso. Via de regra, qual é a função do sangue arterial? Nutrir o corpo com nutrientes, obviamente, e oxigênio. Então, o sangue arterial tem que ser rico em oxigênio. Já o sangue venoso, ele já passou pelos tecidos e já nutriu o corpo humano. Então, ele vem mais pobre em nutriente. Quer dizer que não tem nutriente? Não, gente, claro que não. Mas é mais pobre, rico em metabólitos, por exemplo, gás carbônico, e pobre em oxigênio. Mesmo pobre, pessoal, ainda é 40%. Tá? Quando eu estou falando pobre, não é pobre 0%, mas perto dos 90%, consegui colocar os dois, ótimo, perto dos 98% da saturação arterial, você percebe que o tecido do paciente absorveu esse oxigênio, consumiu esse oxigênio. Certo? Então, a principal diferença da gasometria arterial para a gasometria venosa é a saturação de oxigênio. Tudo bem até aí? Conseguimos desenhar isso de uma forma muito clara? Gente, uma vez eu fui fazer uma coleta de um paciente e aí coletei e falei, poxa, sangue venoso. Aí tá, peguei a seringa, joguei fora. Vocês já vão entender como é que eu suspeitei que era sangue venoso na coleta. Aí peguei, me dá outra, tal, pegamos outra, fui coletar de novo. Falei, gente, mas tem certeza que eu estou coletando certo? Porque tem isso também, tá? Não se fura a artéria de um paciente achando que sabe onde ela está. A artéria dói, gente. A artéria é inervada para a dor.
tá? A artéria dói, fora que nós vamos também ver nos próximos slides, tem uma questão histológica em volta da artéria, que você não pode ficar enfiando a agulha lá, igual você fura queijo, tá? Você já não pode fazer isso com uma veia. Como artéria é inadmissível. Bom, aí coletei do paciente, falei, gente, mas venoso? Aí, né, aquela pressa, aquela correria toda, eu me lembrei de olhar no monitor do paciente. A saturação do paciente estava realmente baixa. Então, vocês vão entender, a pigmentação da cor do sangue do paciente estava parecendo sangue venoso. Aí fui, passei no gasômetro, bateu com o monitor do paciente. Aí peguei, levei, graças a Deus resolvemos, o paciente não veio a aula. Então, vocês entenderam rapidamente como que a gente separa arterial de venoso. Muito bom. O que faz parte oficial da gasometria? Quando o exame foi criado, o que a gente media na gasometria? Gases. Gasometria, medida dos gases. Então, originalmente é da gasometria o pH, é da gasometria o PCO2, o PO2, HCO3, TCO2, BEB, saturação. Isso é a gasometria original. Tem alguns aqui que já são mais novos, mas isso é da gasometria. Sódio, potássio, calciônico, glicose, lactato, hematócrito e afins, tá? Isso é novidade, fora outros parâmetros, como eu contei para vocês, que outros gasômetros entregam, por exemplo, que o meu não entrega, sulfohemoglobina, metahemoglobina, hemoglobina desoxigenada e afins, tá? Mas gasometria é pH, PCO2, PO2, HCO3, total de gás carbônico, BEB ou BEF, BEB, e saturação de O2. Tá bom? Muito bom. Vocês vão entender um pouquinho lá para frente por que esses parâmetros derivados ajudam a interpretação, mas não é essencial para a interpretação. Beleza? Pedro, aproveitando que essa é uma pergunta que eu recebo assim, muito. Paciente tem gasometria arterial para fazer hemograma e bioquímica. Posso fazer bioquímica e hemograma de sangue arterial? Pode. Via de regra, a maioria esmagadora dos analitos não tem diferença referencial entre sangue arterial e sangue venoso. A maioria esmagadora. Alguns têm? Sim. Por exemplo, Pedro, lactato. O lactato não é produzido no momento em que a célula fermenta. A gente vai ver isso com calma, mas basicamente, o lactato é produzido quando a célula fermenta. Então, a célula fermenta quando tem pouco oxigênio, não é? Ótimo. Então, o que eu espero? Que o lactato venoso seja mais elevado que o lactato arterial. Então, o lactato difere. Se o médico pediu lactato arterial, tem que ser arterial. Se o médico pediu lactato venoso, tem que ser venoso. Se o seu colega do plantão anterior fez lactato arterial e o médico pede venoso, você tem que chegar e falar com ele assim, olha, se você tentar criar parâmetro, vai dar errado, porque o último que foi pedido deste paciente foi arterial. O contrário também é verdadeiro. Olha, se você tentar criar parâmetro do venoso pedindo arterial, vai dar problema. Então, precisa ter essa conversa, tá bom? Ótimo. Bom, onde começa a gasometria? Onde que ela começa? Gente, onde toda coleta começa. Na seringa e na agulha. Que é, Pedro? Peraí. Eu vou fazer gasometria bem feita? Eu tenho que me preocupar com seringa e agulha? Sem dúvida. Sem dúvida. Para começar, o anticoagulante de escolha da gasometria é a heparina. Por que eu estou rabiscando a tampa, gente? Para quem ainda não sabe, aquele padrão de cor de tubo é mundial. Roxo é EDTA, EDTA potássico para todo mundo. Vermelhinho e amarelo é tubo de soro com ativador de coágulo. Vermelho, normalmente, sem gel, e amarelo com gel. Azul é citrato, azul claro. Azul escuro pode ser sulfato de magnésio, porque vai depender um pouco do tom, tá? Verde é heparina. É qualquer heparina que está dentro dessa seringa aqui? Não. Quando a gente compra seringa para a gasometria, é fornecida para a gente heparina lítica, ou seja, o íon da heparina é o lítio, e ela é
balanceada. Por que tem balancear heparina? Porque heparina não balanceada, que é aquela que se usa no tratamento antitrombótico, ela sequestra cálcio. Lembra? Agora vamos rápido aqui, ó, senão a gente vai ficar falando de 200 coisas. Plaqueta precisa de quem para agregar? Cálcio. Se a heparina precisa anticoagular o paciente, ela vai sequestrar cálcio, exatamente. Então, a heparina da gasometria, vamos voltar aqui rapidamente, olha um dos parâmetros que a gasometria mede, cálcio iônico. Só que se a heparina que você usar não for balanceada, a heparina vai sequestrar cálcio e o cálcio do seu paciente vai dar falsamente diminuído. Então, tem que usar seringa comprada. Aí, Pedro, você deve estar ganhando. Não estou ganhando nada, não, gente. Estou recebendo R$1 para vender nenhuma seringa. Tá? Então, eu só estou mostrando que, o cálcio é um problema. Não pode liberar cálcio de heparina que não for balanceado. Problema número 2, a heparina do paciente é heparina sódica. Isso significa que se você passar a sua gasometria e o seu gasômetro liberar sódio, que é muito comum, não poderá ser liberado também. Por quê? Porque você está calculando o sódio do paciente mais o sódio da heparina. E como é que você vai saber qual que é o sódio real do paciente? Ah, não vai saber, né? Pois é. Aí é um problema. Terceiro problema, volume de heparina aspirado para seringa. Existe POP, existe padronização de quanta heparina é colocada na seringa. Fala a verdade, quantos de vocês sabem quanto de heparina se coloca por volume de sangue aspirado? Pois é. Pois é. Então, tem esse problema. Não dá. Tem que ser a seringa preparada para isso. Lembra, gente, gasometria concorre com a vida do paciente. Não dá para brincar. Qualquer mínima variação é problemática. Como eu disse também, a agulha. Você vai pegar uma agulha que não provoque hemólise, porque a hemólise também interfere na gasometria. Desculpa, pessoal, na gasometria, mas também não vai pegar uma agulha muito fina, porque o fluxo arterial é um fluxo mais intenso. Então, pegue uma agulha que dê a pressão do paciente naquele momento, porque o calibre da artéria, via de regra para a idade, é muito parecido para todo mundo. Tá bom? Claro que quando você vai fazer uma gaso numa criança, aí muda de um adulto, tá, gente? Isso aí é óbvio. Mas para os adultos, todo mundo tem mais ou menos a artéria do mesmo tamanho. Então, o que vai influir? A pressão arterial do paciente. Quanto mais intensa a pressão, mais a gente vai, inclusive, tomar cuidado na hora da coleta. Então, escolha uma agulha que seja capaz de aspirar o material sem causar hemólise. Muito bom. Então, eu escolhi a seringa, meu laboratório comprou seringa preparada, nossa, que maravilha. Vou lá furar meu paciente. Posso furar o paciente de qualquer jeito, Pedro? Claro que não. Claro, nada pode ser feito de qualquer jeito. Primeiro ponto, nada pode ser feito de qualquer jeito. Gasometria, de jeito nenhum. Como eu disse no início, a artéria ela é inervada para dor. Então, perfurar a artéria de um paciente dói, diferente de coleta venosa. Coleta venosa, a maior parte das pessoas reclamam dor. Porque elas ficam nervosas. 2, porque a gente não acerta a veia de primeira. Basicamente. 3, o ângulo de inserção da agulha, tá? Porque já está comprovado que quanto mais a gente entra com a agulha deitada, mais dor o paciente sente. Seria ideal que a gente fosse capaz, até na coleta venosa, de entrar com a agulha assim, mas não é porque você transfixa a veia do paciente. Aí é péssimo, né, pessoal? Mas quanto mais aberto é o ângulo, menos dor o paciente sente. Muito bom. Arterial segue a mesma regra. Tá bom? Só que tem um problema. A artéria, ela está envolta em tecido muscular e tendões estão próximos da artéria. Então, você não pode ir furando a esmo, porque você pode simplesmente acertar um tendão do paciente e causar uma tendinite. Assim, de graça. Sem precisar fazer esforço. A ponta da agulha vai lá e fazer no tendão do paciente. E aí pronto. E incha assim, na hora. Vira uma bola onde pega, assim, em segundos.
tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, coletas arteriais que nós podemos fazer estão na radial, braquial. Pode fazer na femoral? Não gosto. Prefiro deixar para a enfermagem. Acho um local pessoalmente invasivo, né? E assim, já tem mais tecido perto, tem que tomar um pouco mais cuidado. Então, eu sempre prezo por braquial, radial e braquial. Tá? Já fiz coleta no peito do pé. Tem uma artéria que passa no meio do peito do pé do paciente. Evitem. 2 motivos. Motivo número 1, a perfusão no pé, principalmente no caso de diabéticos, é diminuída. Então, não é uma boa ideia. Número 2, dói muito. Quem já tirou sangue venoso na mão sabe o quanto dói. Imagina arterial no pé. Então, assim, coleta se não tiver jeito. Se não tiver jeito, não tem jeito. Ele tem que coletar. Pedro, posso coletar do acesso da pia, né? A famosa pia? Pode. Tem que descartar aproximadamente 5 ml de sangue. Você aspira a pia, 5 ml. Tem lugar que joga o sangue fora, tem lugar que guarda para devolver para o paciente. Critério de cada lugar. E aí a gente pode coletar a gaso. Não gosto. Oficialmente não gosto. Eu gosto de coletar a gaso. Tá? Muito bom. Posso sair furando a artéria do paciente de qualquer jeito? Não. Escolheu a radial, achou a radial, você vai fazer um teste chamado teste de Allen. A artéria que nutre a mão do paciente passa aqui em cima e aqui embaixo. Você vai ficar ruim de vocês verem que você precisa das 2 mãos para fazer o teste de Allen do paciente. Mas eu vou explicar para vocês entenderem. Você vai pegar a mão, achar a arterial do paciente aqui e aqui, e vai pressionar com bastante força. Vai pedir que o paciente abra e feche a mão bastante. A mão do paciente vai começar a ficar branca. Por quê? Porque você está diminuindo o fluxo sanguíneo e pedindo que tenha movimento. Aí você vai soltar a arterial embaixo, porque normalmente a gente coleta da de cima, desse dedo aqui, ó. Aí você solta essa. A mão do paciente começou... Ó, tô sentindo minha mão ficar quente sem ver. A mão do paciente ficou cor de rosa e quentinha, significa que essa artéria tem a capacidade de nutrir a mão dele. Então, você pode coletar nessa, que não há problema. Se o teste de Allen é negativo, ou seja, esta artéria não der conta de nutrir a mão do paciente, acabou. Não pode fazer coleta aqui. Como assim? Olha, não pode. Se você machucar a artéria do paciente, ela não vai conseguir nutrir a mão do paciente. Aí você coleta a arterial do paciente, o paciente ganha uma amputação de membro. Não pode, né? Então, tem que fazer o teste de Allen. Paciente em anticoagulante, muito alto anticoagulante, terapia, tem que tomar cuidado. Dependendo do valor do TTPA, a coleta da arterial é desaconselhada. Por quê? Porque ele não vai coagular. Então, você vai ficar com o algodão lá, pressionando, e não vai adiantar. Tá? Então, valores de TP e TTPA elevado, ou seja, paciente anticoagulado, precisa avaliar o risco, necessidade da arterial, da gasometria, tá bom? Muito bom. E aí a gente fez tudo isso, coletou maravilhosamente, furou o paciente. Aqui nessa foto que eu trouxe para vocês, tem um erro. Olha, cadê minha caneta aqui, gente? Minha caneta travou. Acho que, bom, eu vou falando até minha caneta voltar. Essa imagem de baixo tem um erro inadmissível na gasometria. Quando vocês compram um refrigerante, que vocês abrem o refrigerante, o que instantaneamente acontece? Gás sai. Exatamente. Quanto gás sai? Até que se equilibre a quantidade de gás dentro do refrigerante com a quantidade de gás da atmosfera. Exatamente. Muito bem percebido. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que numa seringa de gasometria é inadmissível que tenha ar dentro da seringa. Por quê? Porque o sangue vai trocar gases com o ar presente dentro da seringa. Não, Pedro, não dá tempo. Quem te falou que não dá tempo? Quem te contou isso? Se for sangue arterial, tem mais oxigênio no sangue arterial do que no ar ambiente. Então, o que acontece? Oxigênio que está dentro da amostra desloca para a bolha.
Se for sangue venoso, tem mais oxigênio no ar do que no sangue venoso. O que acontece? Desloca oxigênio do ar para a bolha de sangue do paciente. Então não tem conversa. Gasometria não tem bolha. Se você já não pode fazer aquele vácuo que você faz na coleta venosa, porque já não pode aquilo na coleta venosa, tá, gente? Ativa a plaqueta, hemolisa, hemácia, faz uma bagunça. Na gasometria é inadmissível porque o que você está medindo está sofrendo alteração. Então, o êmbolo será puxado junto com a amostra do paciente. E olha, não precisa ter pressa, não. Dependendo da pressão arterial do paciente. Por exemplo, se tiver com uma seringa de 3 ml, a artéria do paciente empurra o êmbolo. Não tem esse desespero, não. Aquela mania de fica puxando, faz aquele cabo de guerra com o sangue do paciente. Para com isso, gente. Vamos fazer uma coleta bonita, bem feita, que represente o quadro do paciente. Muito bom. Coletamos, fizemos tudo correto, chegamos no laboratório. Aí a gente vai fazer o exame do paciente. Inclusive, gente, eu já trabalhei com esse gasômetro aqui também, tá? Esse gasômetro é muito legal, diferente do meu gasômetro atual. Esse daqui a gente conseguia levar ele para a unidade. Então, eu montava ele na unidade de urgência e emergência e fazia gasometria na frente do médico. Olha, chuchuzinho, coisa mais legal, parece um celular mesmo. Mas segue basicamente os mesmos parâmetros do nosso, né? Aqui, ó, pH, PCO2, PO2, pH total, que é a correção do pH para a temperatura do paciente. Isso muda, tá? PO2, PCO2, temperatura, HCO3, BE, lá era BEB, aqui é BS, ECF, que é um cálculo também, e a saturação de O2. Só nessa foto aqui a gente já sabe que o sangue desse paciente é arterial, ó, quase 99% de saturação de oxigênio. Bom, aí foi lá, coletou impecavelmente, fez tudo certo, seringa comprada, não faz a heparina no laboratório, nossa, que maravilha, passou de qualquer jeito, adiantou? Não, vai sair uma gasometria ruim. Não tem conversa. Então, a primeira coisa que tem que fazer com a gasometria, homogeneizar, gente. Sangue anticoagulado que fica parado, células separa de líquido. Isso vale para todos. Citrato separa, EDTA separa. O fluoreto pode ou não separar, porque ele é um anticoagulante muito fraquinho, então se fosse fluoreto com EDTA, separa. Se for só fluoreto, pode até coagular. Então, a heparina ela é um anticoagulante, vai separar. Aí, você vai homogeneizar. Como que homogeniza tubo? Você homogeniza tubo delicadamente por inversão. Por que você homogeniza tubo por inversão? Porque existe um espaço de ar no tubo, que a bolha, quando você vira ele de cabeça para baixo, a bolha passa e homogeniza o que está aqui. Concordam comigo? Tanto é que esse é um dos motivos que você não pode encher o tubo de anticoagulante até na boca. Muito bom. Gasometria tem bolha? Teoricamente, não. Se você fez tudo certo, teoricamente, não. Então, adianta fazer isso aqui com a seringa de gasometria? Não. Vai, Pedro, mas então como é que eu vou homogeneizar? Você vai pegar a seringa e vai girar assim, ó. O atrito do plástico da seringa com o líquido do sangue que está aqui dentro, arrasta o material. E aí ocorre a homogeneização. Assim, quando devidamente coletado, não homogeniza gás. Assim, homogeneiza gás. Ai, Pedro, então eu vou deixar uma bolinha, né, para poder homogeneizar assim. Não vou nem responder. Acabei de falar que não pode. Não tem conversa. Tá? Pedro, acabou minha seringa de heparina, mas tem tubo de heparina aqui no laboratório, porque o laboratório faz troponina com heparina. Eu posso fazer? Não. Que isso, Pedro? Mas não é tudo heparina? É tudo heparina. Só que a quantidade de gás que troca com o meio ambiente depende do tamanho da boca. Por que a gente coleta gás, então, em seringa? Porque a boquinha aqui da seringa, o orifício, é pequenininho. Do tubo, gente, em relação a uma seringa, claro que não é desse tamanho, mas para ficar fácil vocês visualizarem, é um bocão assim. Então, todo esse sangue que tem contato com o ar
vai trocar gases. Então, também não pode coletar gasometria e colocar no tubo de heparina. Ok? Por fim, antes de passar, tira a agulha, a tampa, vai depender de que tipo de seringa que você comprou. Tem seringa que você compra e a agulha a gente fala que é da BD, a BD Safe. Ela tem um protetor para a agulha, você tira e põe a tampa. Aí vai depender do modelo. O fato tira o que está tampando, porque também não pode carregar a seringa destampada não, tá? Tem que pôr tampinha. Tira o que está aqui, vira a seringa de cabeça para baixo já homogeneizada e joga umas 4 gotas fora. Por quê, Pedro? Porque o bico da seringa você não homogeneizou. Que esse bico aqui, ó, o sangue não balançou. Aí tem que jogar fora, para a amostra ficar homogênea. Feito isso, pode passar no seu gasômetro, coloca quanto de oxigênio o paciente está tomando, coloca a temperatura do paciente, porque isso influencia. Pedro, no que a temperatura influencia? Só você lembrar de novo do refrigerante. Abriu o refrigerante quente, sai aquele tanto de gás. Abriu o refrigerante frio, o gás sai muito mais devagar. Os gases gostam de se solubilizar em líquidos em temperatura baixa. Então, o médico também precisa saber disso para poder avaliar a gasometria do paciente. E o gasômetro também precisa. Por isso, esse T de temperatura, porque ele calcula pela temperatura do paciente. Tem gasômetro que solta os dois, tem gasômetro que solta só o corrigido, não tem problema. O fato se o seu gasômetro pede temperatura, ele corrige, tá? Esse é o fato. Muito bom. E aí você tem gasometria venosa e gasometria arterial. Aqui tem os valores de referência das duas. E aí o que acontece? Eu não gosto de gasometria venosa. Que isso, Pedro? Como é que você solta assim? Não gosto, gente. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês. Olha o valor de referência do PCO2 da gasometria venosa, olha o valor de referência da gasometria arterial. Agora, olha o valor do PO2, olha o valor do PO2. Olha o valor, vocês já vão entender o que é cada um desses parâmetros, tá? Olha o valor do BB, do BE, olha o valor do BE. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais largo quanto mais larga é a faixa de referência, mais difícil de eu perceber uma patologia. Vocês concordam comigo? Por que é tão difícil, às vezes, fechar o diagnóstico de problema de plaqueta? Que valor de referência de plaqueta? Via de regra, 150 mil a 450 mil no adulto. 150, 400, 420, vai depender do laboratório. Mas mais ou menos, 150 a 400. Como é que você resolve isso fácil? É complicado. Por exemplo, creatinina já é de 0,5 a 1,3, mais ou menos, salvo algumas variações. Então, quanto mais você estreita o valor de referência, mais facilmente você acha o positivo. Claro que também você eleva o falso positivo, mas menos você passa pelo falso negativo. Por isso que eu não gosto de gasometria venosa. E aí eu te faço uma pergunta. Você vai lá e coleta uma gasometria venosa. Gasometria venosa está alterada. Você acha que o médico vai tratar com gasometria venosa? Não. Ele vai te pedir uma gasometria arterial. Então, o que adiantou? Nada. Atrasou a vida do paciente. Então, para mim, é arterial, sem conversa, é a gasometria. Gasometria venosa, para mim, foi um achado que fizeram porque tinha a máquina. Não gosto de gasometria venosa. Eu gosto de gasometria arterial. Para mim, o que resolve é essa aqui, ó. Aqui, ó, os 98% de saturação. Ok? Muito bom. Prometi para vocês que a gente entenderia... até passei o slide rápido aqui, gente. Desculpa. Prometi para vocês que a gente entenderia o que são cada um dos parâmetros da gasometria que a gente entrega naquele papel. Então, é agora que a gente vai entender o que automação mede. pH. O que é pH? Nossa, Pedro, não lembro de pH da faculdade. Vamos lá. Rápido, já tem quase 1 hora que eu estou falando na cabeça de vocês.
pH é uma escala da concentração de íons H+, e íons OH-. Via de regra, quando isso aqui sobe, a gente fala que o paciente está alcalino. A solução está alcalina, desculpa. Quando aumenta H+, a solução está ácida. Qual é o pH normal do sangue humano? Arterial, tá, gente? 7,35 a 7,45. Ou seja, o pH humano, 7 é neutro. pH de 7 é neutro, pH de 1 extremamente ácido, 14 extremamente alcalino. Tá? Se é 7,35, 7,45, a gente está mais ou menos aqui. Ó. O sangue humano é um pouquinho alcalino. Levemente, mas muito levemente. Certo? PO2, PCO2 são consideradas pressões parciais. Ó, peraí, gente. Pressões parciais. Isso é quanto O2 e CO2 têm dissolvido no seu sangue em relação, gases, em relação com a atmosfera. Que, Pedro, tem a ver com a atmosfera? Tem, ó. Você só respira porque a pressão da atmosfera é diferente do seu pulmão. Mas isso é outra aula de fisiologia pulmonar, não é para hoje não, tá? Mas pressão parcial dos gases, O2 e CO2. Arterial, pressão parcial de oxigênio é maior do que a pressão parcial de CO2. Regra, tem que ser, senão dá errado. Muito bom. Sódio, potássio e calciônico são eletrólitos, não faz parte original da gasometria, mas são medidos por eletrodo seletivo. Aquele mesmo que você usa para medir sódio, potássio, cloreto, está colocado dentro do seu gasômetro. Glicose e lactato, por que são medidos? Vocês vão ver daqui 3 slides, mas tem a ver com a diabetes. É bastante importante, mas não faz parte original da gasometria. O hematócrito, ele não faz parte original da gasometria, mas por que ele é importante? Porque a facilidade que seu sangue tem de entregar oxigênio para os tecidos tem a ver com quanta célula está andando no sangue. Ou seja, a curva de dissociação do oxigênio para os tecidos tem a ver com quanta hemácia, leucócito e plaqueta tem no seu sangue. Quanto mais hemácia, leucócito e plaqueta tem no seu sangue, mais difícil do oxigênio pular do vaso para a célula. Então, um dos perigos da hemoconcentração, além da trombose, né, por exemplo, é a dificuldade de perfusão do oxigênio. Tá? Então, não tenham a ilusão de que um paciente eritrocítico, seja por produção de hemácia, seja por desidratação, entrega oxigênio mais fácil do que um paciente normal. Tá? Muito pelo contrário, começa a dificultar. Muito bom. HCO3, esse cara que é o bichão, tá? A gente basicamente vai usar isso e isso e isso para entender a gaso. HCO3, íon bicarbonato. Ele é o que segura as pontas para a elevação do pH. Vocês vão entendendo daqui 5 minutos, eu vou explicar. Íon bicarbonato. É ele que segura o pH para cima. Muito bom. Concentração de CO2 é bom, mas não é sempre. A utilidade disso é saber o quanto está acontecendo a troca gasosa a nível alveolar, mas precisa do PO2 também para fazer a conta. BEB é um cálculo matemático que a automação consegue fazer, que consiste no seguinte: BE significa Base Exceeds, excesso de bases. O valor de referência é de -2 a +2. O que isso quer dizer? Pode ter, em média, 2 vezes mais bases ou 2 vezes menos base no seu sangue, que ele fica segurando numa boa. Passou para um lado, passou para o outro, ou está faltando base, quando ele fica negativo, ou está sobrando base, quando ele fica positivo. Tá? Isso bate normalmente com HCO3 ou com PCO2, vocês vão ver. Tá bom? Saturação de O2 é quantos % da hemoglobina está saturada com oxigênio. Então, por exemplo, no caso do nosso paciente, 98% da hemoglobina está saturada com oxigênio. E, por fim, a hemoglobina do paciente tem gasômetro que libera, tem gasômetro que não libera, aí fica a critério do gasômetro. Muito bom. Agora, vamos entender, para finalizar
isso aqui e vocês entenderem a gasometria. Por que você bebe um copo de refrigerante e não se corrói por dentro? Porque o refrigerante é ácido. O refrigerante é rico em ácido fosfórico. Por que você não abre um buraco no seu estômago? Ah, Pedro, não abre um buraco no meu estômago porque o meu estômago tem muco protetor. Ah, verdade, verdade. Mas e quando você está com diarreia, por exemplo, e aí o trânsito intestinal está acelerado, e aí ácido do seu estômago sobra para o seu intestino, como é que isso não fura seu intestino? Vocês já pararam para pensar nisso? Por um motivo muito simples, gente. Nós temos no corpo humano, assim como a gente tem no estômago, sistemas tampões. O que é um sistema tampão? Rapidamente. Quando um ácido forte, o que é um ácido forte? Quando eu pego ele, põe na água, ele se dissocia totalmente. Ele não volta a ser ácido. Por exemplo, ácido clorídrico. Peguei ácido clorídrico, HCl, coloquei na água, vai virar H mais Cl-. Ótimo. Mesmo vale, por exemplo, a soda cáustica, NaOH. Peguei soda cáustica, coloquei na água, Na mais ou H menos. Isso são ácidos e bases fortes. Os ácidos e bases orgânicos, ou seja, que estão na gente, em sua maioria são fracos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles se dissociam um pouco, mas não dissocia tudo, e consegue reverter a reação. Pedro, não estou pegando. Vamos escrever. Quando você respira, quando você metaboliza, desculpa, você produz gás carbônico, né? Vamos lembrar lá da glicólise, rapidamente? Pega glicose, fosfato, frutose 1,6 de fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, fosfoenol piruvato, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, ATP, gás carbônico. Então, beleza, você produziu gás carbônico. É só por isso que você produz gás carbônico. Você está metabolizando carboidrato. Muito bom. Aí esse gás carbônico entra em contato com uma substância que é lotada no corpo, água. Gás carbônico mais água produz ácido carbônico. Só que ácido carbônico é um ácido fraco. E ele se dissocia em água. Vou escrever na linha de baixo aqui, gente. Ó. Vem comigo, não perde não. Essa dissociação produz HCO3- mais H+. Logo, eu tenho três parâmetros que medem os 3 elementos chaves dessa reação. Vou colocar até de azul para a gente. Se eu der conta, trocar a cor, né, gente? Minha caneta está me irritando hoje. Ó, vamos lá, de azul. CO2 está aqui. Íon bicarbonato está aqui. Concentração de H+, que foi o que eu ensinei para vocês, que mexe com a escala de pH. Está aqui. Pedro, se você falou que eram alguns sistemas tampões, por que a gente está aprendendo só um? Porque é o mais importante do corpo. Tem outros, tem sua importância, mas o tampão CO2 bicarbonato é o tampão mais abundante nos tecidos. E aí, vocês acabaram de perceber que os 3 parâmetros estão marcados na gasometria. Agora vamos entender a terceira parte. Quem controla cada coisa? Eu vou colocar de laranjinha. Nossa, essa cor está muito feia, gente. Peraí, deixa eu escolher outra aqui. Se minha caneta deixar. Não deixou. Então vamos amarelo mesmo. Essa daqui, eu rabisco bem, é controlada pelo rim. Então esse daqui é o componente metabólico. Ok? Quem controla gás carbônico? Pulmão. Componente respiratório. Ok? Vamos voltar rapidamente aqui. Opa.
distúrbios respiratórios e metabólicos. Eu prometi que vocês iam entender, vocês entenderam. Pegaram aonde a gasometria consegue ver o distúrbio metabólico e o distúrbio respiratório? Então, como que isso aqui representa na nossa escala? A nossa escala fica assim, ó. HCO3 é uma base. Então, se o HCO3 sobe, o pH sobe. Se ele é uma base, quanto mais tem, mais o pH aumenta. Se o HCO3 cai, o pH cai. Se o CO2 ele tem função ácida, se o CO2 sobe, o pH cai. Nossa, vai faltar só um pedacinho aqui. Se o CO2 cai, o pH sobe. E um fica balanceando o outro. Só isso. Então vamos entender aqui rapidamente. Vem comigo. Vem comigo, vocês vão adorar. O paciente começa a ter muito ácido por algum motivo. A gente já vai entender um dos motivos. Isso aqui, ó. Começa a subir demais. Então, isso daqui vai ligar nisso daqui. Beleza? Se essa quantidade aumentou, a equação tem uma tendência a deslocar para formar ácido carbônico. Muito ácido carbônico forma água e gás carbônico. Ou seja, quando o paciente está em acidose, o que o pulmão dele faz? Taquipneia. Mais taquicardia. Por que o coração acelera, gente? Porque ele tem que lavar esse sangue. Agora, e se esse H+ diminuir por algum motivo? Isso daqui vai começar a faltar, vai diminuir. Aí isso daqui vai começar a diminuir. Aí o que o corpo vai fazer? Vai começar a colar CO2 na água para produzir ácido carbônico, para quebrar em HCO3 para produzir mais H+. Então você não pode jogar gás carbônico fora. Você precisa de todo o gás carbônico que você tiver. O que seu pulmão faz? Taquipneico. Bradipneico, desculpa. Você fica bradipneico e bradicárdico. Para quê? Para que menos sangue passe pelo pulmão e menos gás seja trocado. Agora, você trabalhou a vida inteira com cimento, cal, pó de pedra, seu pulmão não troca gás direito. Começou a juntar gás carbônico demais. O que então vai acontecer? Gás carbônico demais, liga com água, produz gás carbônico, produz HCO3 e muito H+. O que seu rim começa a fazer? Jogar H+ fora. pH da sua urina vai lá para baixo. Sua urina fica extremamente ácida. Pode chegar a machucar o ureter, de tão ácida que ela fica. Maravilhoso, né? Você está tendo uma crise de ansiedade. Você está hiperventilando, está jogando mais gás carbônico para fora do que deveria. Então, seu gás carbônico está diminuindo. O que a equação faz? Junta de novo isso daqui. Peraí, gente. Está passando o trem aqui. Junta isso daqui com isso daqui para cá, para produzir mais gás carbônico. O que seu corpo começa a fazer? O rim? A guardar bicarbonato. Vocês entenderam como é que acontece o balanço? Pulmão, bicarbonato? O pulmão resolve rápido e pouco eficiente. O rim resolve
devagar e muito eficiente. Então, a resposta pulmonar é quase instantânea. Funciona pouco. A resposta renal é lenta, mas bastante eficiente. Ok. Finito. Vamos fazer um exercíciozinho rápido de gasometria, coisa de 5 minutos? Vamos lá. Aqui, ó, aqui nós temos um agaso, obviamente arterial, tá, gente? Não traria para vocês, para a gente fazer exercício, gasometria venosa. É minha caneta aqui da Ampiti. Vamos verde, então. Queria vermelho, vai verde. 94% de saturação. Então, gasometria venosa. Muito bom. pH do paciente, 7,57. Qual o valor de referência de pH arterial? 7,35 a 7,45. Então, o paciente está em alcalose. Então, tem base demais no corpo dele. Olha a prova disso. Olha o BEB dele. Lembra que eu contei que BEB é um cálculo, que quanto mais positivo, mais base, quanto mais negativo, mais ácido. Então, está batendo certinho. pH subiu, alcalose, BEB subiu. Show de bola. Vamos olhar o PCO2 do paciente para ver se o problema é pulmonar, porque ele está jogando muito gás carbônico fora, por exemplo, ou se é renal, porque ele está segurando muito bicarbonato. Vamos lá. Valor de referência do PCO2, 35 a 45. Quanto está o PCO2 do paciente? 33. Bom, então PCO2 do meu paciente está um pouquinho baixo. Vou colocar até uma setinha pequenininha. Muito bom. HCO3, valor de referência, de 20 a 30,2. Uai, Pedro, mas aí deu um problema. Qual? 30,2 está um pouquinho elevado. Então, você está falando para mim que o paciente tem as duas coisas? Não. Olha a maldade. Claro que eu traria as piores gasometrias para vocês. 60 de PO2. Olha quanto é o PO2 do paciente normal, 80 a 95. Se o PO2 do paciente está baixo, o que significa? Que o pulmão dele não está dando conta de pegar o oxigênio do ar ambiente e colocar dentro dele. Concorda comigo? Beleza. Então, é mais provável, e é o caso, dele não estar dando conta de jogar gás carbônico fora. E aí era para o pH ter subido. O que o bicarbonato fez? Subiu para segurar as pontas do PCO2. Então, na verdade, esse paciente tem uma alcalose respiratória pela incapacidade de colocar oxigênio para dentro e jogar gás carbônico fora, e o HCO3 se elevou para não deixar o PCO2 baixar o pH do paciente. Maravilhoso, né? Muito bom. Vamos continuar. Agora, essa gasometria, essa aqui eu até coço na minha cabeça, isso aqui a gente discute vastamente na pós-graduação. Por quê? Porque isso, para mim, é extremamente crítico e isso é extremamente essencial de que as pessoas saibam. Por quê? Olha essa gaso. 6,93. Acidose. Ok? Sem conversa. Concordam comigo? Acidose. PCO2 do paciente, 11. Isso daqui está assim, no pé. Então, se a PCO2 do paciente está baixa, era para o pH estar alto. O PCO2 do paciente está baixo. Então, provavelmente, a acidose não é culpa do pulmão. Vamos confirmar? 107 de PO2. Maravilhoso. Inclusive, ele deve estar em inalação. Então, não é o pulmão o problema. Vamos para o HCO3 do paciente. HCO3 do paciente extremamente baixo. Então, beleza. pH do paciente é causado por um consumo excessivo de bases. Tão alto que ele não conseguiu gerar os cálculos derivados.
Que quadro causa isso? Está aqui a resposta. A minha automação só mensura até 500 de glicose. Ou seja, deu over de glicose na máquina. O que é isso, gente? Cetoacidose diabética. O que é o quadro de cetoacidose diabética em 2 minutos? Paciente ingere carboidrato. Não tem insulina para colocar dentro da célula. O corpo humano é obrigado a fazer beta-oxidação, ou seja, oxidar lipídio. O problema de oxidar lipídio é que você libera cetoácidos, beta-hidroxibutirato, cetona e afins. Se você libera cetoácidos, você acidifica o sangue do paciente. Se você acidifica o sangue do paciente é obrigado a pegar o bicarbonato que ele usava para controlar e gastar para tentar segurar essa acidose. Só que, como a taxa que o corpo precisa de energia é maior do que o bicarbonato consegue segurar as pontas, há um consumo excessivo. Peraí, gente. Há um consumo excessivo de bases. Então, o que acontece? Consome o bicarbonato todo do paciente. O que o corpo desesperadamente tenta fazer? Conseguir segurar CO2 para o paciente ter mais base. Lembra da equação aqui, ó? Vamos olhar rápido. Se isso aqui começar a acabar, o que o corpo faz? Tenta produzir mais ácido carbônico, segurando gás carbônico dentro do corpo. Só que, Pedro, então tem um erro. Por que o CO2 do paciente está tão baixo? Porque consumiu tudo. Porque o que tinha, o corpo já segurou, já fez base, já consumiu. Aí, como não tem, o corpo vai tentar fazer o quê? Diminuir ainda mais a frequência. O que acontece quando a bradicardia e a bradipneia fica muito grande? O paciente entra em coma. Vocês acabaram de entender por que cetoacidose causa... é esse aqui, gente, desculpa. Por que a cetoacidose causa coma diabético? Porque o corpo vai desacelerando num nível para tentar segurar gás carbônico dentro dele, que desliga o corpo. Tratamento: insulina e bicarbonato. O bicarbonato vai elevar o pH do sangue, beleza. A insulina vai colocar glicose para dentro da célula, vai parar a beta-oxidação, e aí o corpo vai parar de usar lipídio. Acabou. Só isso resolve a vida do paciente. Agora, erra essa gasometria aí e carrega nas costas que você matou o paciente. Lembra que eu falei que era crítico? Eu ia trazer uma crítica para vocês entenderem. Esse paciente aconteceu comigo. Essa gasometria fui eu que fiz. Eu vi o paciente. Não morreu não, tá, gente? Ficou bem, graças a Deus. Entenderam cetoacidose diabética? Entenderam o quanto é crítico? Muito bom. Por fim, vamos essa aqui, porque ela não é a mais difícil, mas eu gosto de mostrar ela por um motivo. pH 7,37. Olha, Pedro, pH tá ok. E aí, por que eu tenho que olhar essa gaso? Gaso de pH ok, eu também tenho que olhar, porque hemograma normal, você não confere o resto, não. Se a série vermelha estiver boa, você não olha a série branca, série plaquetária. Ah, você olha. Então tem que olhar o resto da gaso. PCO2 do paciente, 53. PCO2 do paciente está elevado. Ué, Pedro, peraí. Como é que o PCO2 do paciente está elevado e o pH está bom? Por um motivo muito simples, pessoal. Vamos olhar o HCO3 do paciente? HCO3 de 20 a 30. HCO3 do paciente, 30,6. Discretamente elevado. Olha, não é o número que eu quero colocar. Ai, gente, minha caneta está ruim. Eu vou rabiscar, tá? Igual no papel. Discretamente elevado. Como que a gente diz que é essa gasometria? É uma gasometria de distúrbio respiratório compensado. Por que eu trouxe isso? Porque a maior parte das coisas que a gente pega, às vezes, para estudar, trazem gasometrias já com pH descompensado. E aí a gente cria o mau hábito, às vezes, de achar que gasometria só tem que ser avaliada quando o pH está fora do lugar. De jeito nenhum. Esse paciente não será tratado para distúrbio de pH. Tudo bem, mas ele ainda tem problema
respiratório. Qual que é o legal da história? O rim dele está dando conta de resolver. Ok? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Não é porque o paciente tem um pH no lugar que ele não tem problema respiratório e metabólico. Se ele tem um pH no lugar, significa que a gasometria dele está, como a gente diz, compensada. As outras duas que vocês viram estava descompensada. Tudo bem? Bom, como último slide, eu quero deixar um pensamento para vocês, assim, carregarem no coração de vocês. Porque nós que estamos dentro do laboratório, principalmente laboratórios maiores, que o bioquímico, o biólogo, o biomédico não faz a coleta, que ele não vê o ser humano por trás da amostra, é muito comum que a gente se esqueça que aquele tanto de número, código de barra e afins, são pessoas. É o amor de alguém, é o filho de alguém, é a vida de alguém, é alguém. Então, por isso, eu gosto muito desse texto. E eu vou ler para vocês. Você é parte vital no processo. Quando digo isso, quero dizer que nós, que estamos no laboratório, fazemos sim parte do processo de cura do paciente, trazendo informações valiosas para inúmeras tomadas de decisão. Porém, se destreinados, somos portadores de mensagens incorretas que podem atrasar, atrapalhar e até mesmo matar o paciente. Nossa, Pedro, mas matar, gente. Óbito, morte, sim, e a responsabilidade será nossa. Por isso, repito, você é parte vital do processo. Não é só para o processo acontecer, é para o processo acontecer da melhor forma possível. Por isso, estudem, dediquem, trabalhem, estejam aqui com a NewsLab estudando, com a gente no INML estudando. Não dá para se preparar na hora que o problema acontece. Preparar antes da situação. A palavra pré quer dizer isso, né? Não é pré. Então, tenham isso em mente. Vocês não vão querer tentar entender gasometria na hora que uma cetoacidose diabética está na mão de vocês, na hora que uma alcalose séria por uma desidratação profunda, por vômito e diarreia está na mão de vocês. Né? Não é quando um bebezinho nasce e com problema de hipóxia que você quer resolver e aprender. Você tem que aprender antes. É isso que vocês têm que ter em mente. O resultado que sai errado do laboratório pode sim causar conduta médica errada, sim, e é culpa do laboratório, sim. Não tem conversa. Vocês precisam entender uma coisa, gente, medicina de emergência não é uma medicina que o médico tem tempo para ficar confirmando o resultado. Ele confia no que a gente faz. É isso que vocês precisam ter em mente. Uma coisa é o laboratório ambulatorial, que não é certo de jeito, não é porque é ambulatório que está certo, mas o médico, ele pode, por exemplo, não, eu estou duvidando dessa glicose, eu vou mandar para outro laboratório. Normalmente ele tem tempo. Por quê, gente? Porque o paciente não é crítico. Você que faz gasometria, você que está na medicina de emergência, você não tem tempo. A vida do paciente corre contra o tempo. O médico não vai ter... O erro, e assim, eu falo muito isso, tem erro que é esdrúxulo. Tem erro que mesmo na medicina de emergência, na correria, a gente vê que está errado. Não tem como. Mas existem erros que são sutis. Eles são sutis de ser percebido e não significa que eles não sejam danosos. Aí você libera um erro sutil, que dá para passar pelo quadro do paciente, o médico faz a tomada de decisão, a enfermagem entra com tomada de decisão, e aí no final o que dá? Dá problema. Mas não, foi você que fez errado. Mas Pedro, nada. Isso vale para tudo dentro da medicina de emergência. Tudo. A vida do paciente corre contra o tempo. Tenham isso em mente, gente. Estudem, se preparem, sejam excelentes. Porque a vida também passa na mão do laboratório. A gente não faz númerozinho, não. A gente não faz reaçãozinha bioquímica, passa tubinho em máquina, não, gente. A gente está pegando
o parâmetro biológico, que é o ser humano, e transformando em parâmetro numérico para que a gente consiga comparar. Mas aqueles números são uma pessoa, é uma foto, eu gosto muito disso, é uma foto daquele momento da pessoa. Se pode fazer de qualquer jeito, não. Tá? Obrigado, Luciene. Acabei chamando a atenção das pessoas, porque eu tenho achado as pessoas muito despreocupadas. Eu acho que as automações melhoraram muito, a gente está com muito parâmetro novo, legal, muito robô, mas eu acho que as pessoas estão despreocupadas com o quanto isso é importante para a vida do paciente, o quanto que análises clínicas não são só números, sabe, gente? Poxa, vamos fazer um negócio direito. E é isso. Não, essa chamada aí, ela é excelente, né? Essa aula foi muito importante, tenho certeza, para essa evolução da pessoa aí enquanto parte vital desse processo, né? É importante que a tecnologia evolua e tudo mais, mas a nossa análise crítica, ela não vai ser, eu falo nossa porque eu também trabalho em laboratório, ela não será substituída, porque a gente precisa dessa análise final, e quanto mais excelente, quanto mais for um serviço de excelência, melhor para todos, para nós, para o paciente. E aquilo que você falou, se colocar no lugar, é o amor de alguém, é a vida de alguém. Eu acho que é, assim, a parte mais importante de quando a gente entra nesse laboratório. Eu vim hoje para cuidar do amor da vida de alguém, né? Pedro, foi uma aula incrível, eu tenho certeza que vai preencher aí muitas lacunas, porque são muitos detalhes, é um exame apenas da nossa rotina, mas são milhões de detalhes e um exame extremamente importante. Então, muito obrigado por agregar aí, tenho certeza que a Newslab e o NML são partes vitais desse aprimoramento dessa equipe aí, desse pessoal que vem aí procurando excelência. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, aproveitem essa aula incrível e eu espero que seja só a primeira do Pedro aqui no nosso canal. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Pedro, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.